Bem-vinda, levezas! Nesse vídeo aqui, eu quero diferenciar de uma vez por todas a autocobrança que nos prejudica de uma exigência saudável, né, e que nos permite evoluir. Se tu é nova por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriela Damasceno, sou psicóloga e por aqui eu falo de psicologia, de vida leve, com menos autocobrança e mais sentido. Vai ser uma honra para mim poder trocar contigo por aqui também. Então vamos lá, vamos começar aqui falando da autocobrança que atrapalha. E eu quero que tu vá observando e vendo com o que tu te identifica. A autocobrança, gente, ela é muitas vezes uma estratégia para a gente lidar com o receio de falhar, com não ter um bom desempenho, o receio de não dar conta das coisas, de sentir que a gente não tem valor ou que a gente não é aceita pelo outro. Isso, na verdade, até é o próprio combustível da autocobrança. Ela acaba se nutrindo com esse receio. É o receio de passar vergonha, de não atender às próprias expectativas. Então, várias ações aqui podem vir atreladas à autocobrança. A dificuldade de pedir ajuda é uma delas, porque muitas vezes para isso a gente precisa se reconhecer vulnerável. A dificuldade, às vezes, de entender que a gente comete erros, né? Erros grandes, erros pequenos, enfim. E, inclusive, de que a gente não tem o controle das coisas, tá? Isso é muito frequente. Quer ter controle do futuro, quer ter controle do que o outro vai pensar, e isso gera também uma ansiedade que acaba também, né, reforçando toda essa autocobrança. Uma dificuldade também de não agradar o outro, né, muito nessa busca de aprovação externa que pode muitas vezes nos desconectar da nossa própria autenticidade. E até mesmo, gente, um desafio, né, e uma dificuldade de se permitir descansar, relaxar, curtir mais a vida numa boa. Além disso, a gente também tem alguns comportamentos que vêm mais juntos com a autocobrança, tá? Que é a própria sobrecarga, a gente pegar mais coisas do que poderia, a gente procrastinar ou acabar caindo num perfeccionismo, né? E nas duas estratégias a gente fica ali um pouco mais paralisado, ou até mesmo a gente ficar preso em comportamentos de comparação. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala aqui sobre os componentes da autocobrança, inclusive aqui das atitudes, e eu vou deixar linkadinho se tu tem vontade de conhecer mais e desvendar mais dessa autocobrança. Mas seguindo por aqui, vou trazer uma outra característica que nos faz pensar, né, que essa autocobrança está atrapalhando. Ela não está muito mais associada a valores, a coisas que são importantes, né? A cobrança, ela tá mais como uma regra. Por exemplo, tá? Então, eu vou trazer o meu exemplo aqui de psicóloga. Eu posso criar uma regra e ficar muito presa nisso, de que eu preciso atender até, sei lá, às 9 da noite para ser uma psicóloga bem-sucedida ou de valor. Então, aqui vocês percebem, tá? Que tem uma rigidez na forma como eu coloco, né? O que precisa acontecer para que eu seja uma psicóloga bem-sucedida. É uma regra dura. Ela pode até ter elementos de valor, mas acabou se perdendo, né, nessa rigidez da autocobrança. Então, por exemplo, eu posso reconhecer que eu quero, sim, né, ter sucesso, mas que eu quero também priorizar outras coisas na minha vida, como, por exemplo, sei lá, a relação com os meus filhos, tá? E aí eu posso reenquadrar isso, né, e dizer, bom, ok, posso atender até às 19, porque eu também quero cuidar de outras áreas da minha vida. E só esse reenquadre, ele já dá um alívio, porque eu não tô mais preso naquela regra, né? Eu tô entendendo mais o que é importante pra mim. Um outro ponto aqui, gente, da autocobrança que atrapalha, tem a ver com ela impedir de ver o que é único em cada uma de nós. E até honrar as nossas imperfeições, porque sim, todos temos. Só que o que a autocobrança às vezes ela faz, né? Ela vai colocando uma lupa em todos os defeitos e vai ignorando, né? Não só as coisas que são boas, mas as coisas que são nossas, que são características, né? Então, assim, não adianta. Eu poderia querer fazer, assim, aqui um vídeo, né, do YouTube muito formal, trazendo só coisas, né, muito científicas, falando de forma muito séria, mas esse não é o meu estilo, vocês estão entendendo? E não adianta ficar me cobrando disso, né? A gente pode se cobrar disso, mas será que isso vai me ajudar? Ou será que isso vai me deixar mais engessada? Daqui a pouco eu vou estar copiando alguém que eu acho super legal, mas que não combina com o meu jeito aqui de comunicar para vocês. Então, estou usando aqui esse exemplo do vídeo só para mostrar como essa autocobrança que atrapalha, ela, ao invés de nos aproximar dos nossos valores, da nossa essência, ela fica mais guiada por regras, para os outros, para o que deveria ser feito, né? Baseado, sei lá, em alguma coisa da sociedade ou até mesmo da nossa cabeça. Um outro exemplo aqui que eu posso trazer meu é que eu poderia, por exemplo, ficar muito focada, né, em momentos em que eu sou mais atrapalhada, eu não gosto muito de fazer coisas administrativas, coisas burocráticas, por vezes eu me perco, eu faço errado, tudo isso acontece.
Mas eu também vejo, por exemplo, que eu tenho coisas muito legais, eu tenho habilidades de comunicação, eu sou uma pessoa criativa, extrovertida. Então, se a minha autocobrança ela tá muito forte, ela tá só sinalizando esse ponto aqui, às vezes até fica difícil de eu cultivar ou de eu evoluir nas habilidades que naturalmente eu já tenho. E aí, gente, assim, uma coisa importante aqui de trazer pra vocês, tá? Uma mulher que já tem essa autocobrança mais excessiva, que gosta de oferecer o seu melhor, né, que é muito preocupada aqui, né, com a sua performance. Ela pode ter a tendência a abdicar da sua rotina de autocuidado para se dedicar mais ao trabalho. E essa mulher, não sei se é o teu caso, ela tem mais risco de acabar sofrendo um burnout. Que é esse desgaste emocional, esse esgotamento intenso, né, que vai afetar nosso humor, nosso raciocínio, nossa memória, uma série de outras coisas. Então percebam que a autocobrança, dependendo do contexto em que eu tô, ela traz muitas consequências, né? E por vezes a gente acaba tendo que parar de fazer coisas que a gente gosta por não estar conseguindo saber levar, né, a nossa forma de executar, a nossa forma de conviver com aquilo que a gente é bom e com aquilo que a gente não é tão bom. Agora a gente vai para o outro lado da moeda, a gente vai falar aqui dessa exigência que nos faz crescer. Então vamos lá. Primeiro, é importante de lembrar que quando a gente está se exigindo, essa exigência ela pode estar nos sinalizando algo que importa e que a gente às vezes pode não estar dando o crédito. Então, por exemplo, eu posso estar aqui me cobrando, né, me lembrando de ter que dar mais atenção para os meus filhos. E daqui a pouco eu vou parar para olhar e isso é importante para mim. Tá? Então, aqui a gente poderia pensar que isso é algo que eu tô me exigindo, que eu tô querendo, porque faz muito sentido. E aí, não adianta ficar só ali no, eu queria dar mais atenção, eu queria dar mais atenção, né? Do tipo, bem, né? Como é que será que eu vou poder fazer isso? Como é que é o meu contexto de vida atual, né? Às vezes a nossa ideia do que seria o ideal, ela tá muito distante do que é possível. Então, tudo isso vai precisar ser ajustado. Um outro aspecto aqui que pode nos indicar que essa é uma exigência que está nos fazendo crescer é o tom de voz, tá? Que os nossos pensamentos aparecem. Pode ser um tom de voz mais agradável, que eu brinco, né? Não é como a autocobrança que nos empurra, ele nos chama, nos convida. Então as palavras são mais gentis e não tão cheias de auto-julgamentos ou de rótulos. Então não é aquela coisa do tipo, nossa, como tu tá inútil, né? Ou enfim, deveria ter feito de outro jeito. É do tipo, olha só, né? Isso aqui não deu tão certo, como é que a gente pode fazer? Então é realmente como se a gente escutasse essa exigência, ela nos desse vontade de tentar pensar o que dá pra fazer e não vontade de sair correndo, né? Que é o que eu imagino que vocês também sintam quando a autocobrança tá muito intenso. É quase como se essa exigência ela nos perguntasse assim, o que eu posso fazer com isso, né? Ao invés da autocobrança lá que só diz, o que adianta fazer isso se já não fez tal coisa, né? Muitas vezes a autocobrança ela não tá nos ajudando a pensar nessa resolução, ela tá focando no problema. A exigência, na verdade, ela vem observando aquilo que não foi legal e buscando entender ali o que eu posso fazer para melhorar ou até mesmo só compreendendo a experiência, né? E as correções nesse cenário, elas muito mais favorecem o aprendizado e elas não focam realmente para baixo, né? Como eu falei antes, focando só o problema. Então a ideia aqui é, inclusive, encarar essas coisas que não deram certo como uma oportunidade de aprendizado e de reflexão. Porque é só identificando aquilo que não deu muito certo, o que poderia ter sido diferente, que a gente vai conseguir realmente tentar de um outro jeito. A busca por feedback também é um ponto aqui que diferencia esses dois, porque assim, ó, quando os erros são vistos como um problema, né, e quando a gente se cobra muito simplesmente pelo fato de errar, a gente tem muito mais vontade de esconder. Eu não quero que ninguém saiba do que aconteceu, né, porque eu tô achando que aquilo ali é inadmissível. Se eu, por outro lado, tô entendendo que esses erros fazem parte, eu vou ter muito mais abertura para pedir feedback. Obviamente, importante lembrar aqui, né, de que esses feedbacks aconteçam com pessoas que tu confia e que sejam experientes naquilo que tu tá buscando ajuda. Então, observa também, né, se é comum que tu busque ajuda ou não, que tu peça feedback ou não. Além disso, gente, a exigência, ela estimula o nosso autodesafio, porque a gente tá querendo ver o que vai acontecer, né? Então é um fluxo de evolução. Será que isso aqui eu gosto? Será que eu não gosto? Será que eu vou conseguir evoluir, me dar bem nisso aqui ou não? E tem coisas que a gente vai precisar testar, não tem outro jeito. Então percebam como é um fluxo de tentativas e não de vou sumir porque tudo que eu faço não dá certo, porque eu vou me cobrar demais. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer essa diferenciação melhor, e até a conseguir pensar como que eu já posso transformar, né, essa autocobrança numa exigência que de fato vai ser minha aliada, e não aqui a autocobrança que por vezes é a nossa inimiga. Se tu gostou, eu vou te pedir para deixar teu like, né, e também enviar esse vídeo para outra pessoa que tu acha que vai te beneficiar.
Outra coisa, se tu não tá inscrito aqui, por favor, te inscreve, porque assim tu vai ser notificado dos próximos vídeos e vai conseguir aí ter sempre estratégias para conseguir ter uma vida mais leve, mais cheia de sentido. Um beijo e até o próximo vídeo.